Olá, bom dia. Bom, então eu sou o Jonathan, estou na graduação de Geografia, mas também já faço mestrado. Bom, então, para a gente começar a nossa fala aqui, desse ponto, né, que é o Complexo Feliz-Lusitânia, a gente precisa fazer uma análise desse exercício do olhar para esse espaço, né, e toda essa dinâmica que esse espaço ele compõe, né, a partir do forte, né, a Casa das 11 Janelas, a praça aqui na frente, a Praça Frei Caetano Brandão, a Catedral e a Igreja de Santo Alexandre. Bom, essa fala, ela sempre é uma fala intensa, mas hoje ela vai ser meio que diminuída por causa que eu vou dividir ela com o meu amigo Diego, né? Então, bom, vamos lá então começar a nossa fala. Como a professora falou, a cidade de Belém, então, ela vem com esse movimento sempre de cruz e espada. Vale ressaltar e vale lembrar que esse movimento ele se dá na dinâmica da cidade de Belém. Como, Jonathan, esse movimento se dá dentro da cidade? Basta ver que a cidade, então, ela era protegida como se fosse um U. Um U, sim. Catedral, Igreja do Carmo, lá atrás, né, aqui pela Siqueira Mendes, Igreja de São João, Igreja de Santana, na Campina, né? E logo depois a Igreja das Mercês, fazendo o quê? Um U dentro da cidade, fazendo com que a cidade, então, só ficasse dentro dessa pequena região, né? Como a professora falou, Cidade Velha, logo depois Campina, quando aí começou a expansão para o outro lado da cidade, né? E a partir disso, então, né, como a professora falou, o forte, então, ele passa, né, essa construção e logo depois, em seguida, logo se coloca o quê? Uma igreja, né? E essa igreja inicial, que é uma capela, ela inicialmente ela é feita, né, de taipa e pilão, né? Os materiais utilizados naquela época, barro, né, assim como outros materiais naquela época que se faziam então essas igrejas. Logo depois, então, a igreja ela sai do forte e ela vem para esse pequeno largo, né? Até então que era o Largo da Sé. Vamos olhar agora, vocês podem fazer esse exercício do olhar para a igreja, né? A igreja, a igreja da catedral, ela tem dois momentos. Se vocês forem reparar, bem no meio da igreja, ela tem uma divisão entre a questão das torres e a questão da igreja mesmo, a parte de baixo, né? A parte de cima, ela foi feita esse embelezamento pelo Lande, Antônio Lande. Lande, então, ele é um arquiteto que é contratado, né, para fazer os embelezamentos dentro da cidade de Belém. E aí, ele traz, então, essas torres, tá? Agora, olhem para cá. Deixa eu dizer para vocês, essa igreja, então, ela tem esses dois momentos. Esse primeiro momento, o momento da parte de baixo, né, esse primeiro piso, e logo em seguida, então, essa questão das torres. E observa que Belém, ela é uma cidade que ela tem esse caráter português. Então, por ela ter esse caráter português, todas as igrejas de Belém antigas têm o quê? Torres. Só que a catedral, ela tem um detalhe interessante. Por exemplo, na catedral você não vai ver o quê? Imagens. Hoje em dia você já vê, mas antigamente você não via, só eram o quê? Quadros. Por quê? Porque além dela ter esse detalhe português, ela vai ter num momento, ela vai ter um bispo, então, italiano. E esse bispo italiano, ele coloca o quê? Quadros. A partir disso, então, os altares mórs da igreja, né, eles só são feitos, só são com quadros, né? E um detalhe interessante, né, que quando o Lande chegou aqui, se você já teve a oportunidade de entrar dentro da igreja de Santo Alexandre, você vai ver que o altar, ele é de madeira. O altar da catedral também era de madeira. Só que o que acontece? Vale lembrar que Belém vai se modificando a partir do momento em que a madeira, então, ela vai ganhando menos valor e vai se ganhando valor o quê? O mármore. Então eu vou trazer o mármore para a igreja. E esse mármore, então, ele vai ser colocado a partir do altar-mor, novamente, né? E aí esse altar-mor, ele não é feito aqui em Belém.
ele é feito aonde? Na Itália. Se vocês forem reparar, em cima no altar-mor, no contexto do altar-mor da catedral, como ele não foi feito na cidade de Belém, em cima do altar, né, do altar-mor, existe uma tela do nascimento de Jesus. Se vocês forem reparar, o altar de mármore, ele perpassa, então, essa pintura. Então, quando essa tela chegou em Belém, então ela teve que ser modificada, trazendo Jesus um pouco mais para o lado, né? O nascimento, a história do nascimento de Jesus um pouco mais para o lado. Por quê? Porque o altar-mor, ele então invadia a peça, né? Então foi por isso que a questão do nascimento, a história do nascimento de Jesus está um pouquinho mais para o lado, né? E aí eu chamo a atenção de vocês para essas torres, né? Que são detalhes interessantes, que elas marcam também o tempo da cidade. A partir do que, Jonathan? Vocês sabiam que as torres, elas eram, antigamente, a questão também que marcava o corpo de bombeiros dentro da cidade de Belém. Por exemplo, existia um incêndio na cidade de Belém. Aí, como era que se fazia para se avisar se naquela época não tinha telefone, naquela época... Jonathan, as pessoas só gritavam. Não. Na verdade, as igrejas badalavam, né, os sinos badalavam, né, numa intensidade na qual o corpo de bombeiros já sabia que aquele local ali estava pegando fogo. Outro detalhe interessante da catedral também é quando você entra na catedral, você olhar para o teto, você vai ver um bispo, juntamente com mais 3 bispos, olhando para a cidade de Belém. Né? E olhando, vocês vão ver, se vocês forem prestar atenção, né? ficarem alguns minutos olhando, né, para o telhado, para o teto, vocês vão ver que aparece o desenho da catedral, né? E esse bispo então sendo enviado para essa terra do Grão-Pará. Então aí também tem esse detalhe bastante interessante dentro da igreja da catedral. Outro detalhe interessante é essa igreja aqui do lado, olha. Essa igreja de Santo Alexandre. Ela é uma igreja hoje em dia dessacralizada. Ela não tem hoje em dia a função de igreja. Ela não tem, por exemplo, Jonathan, tem missa? Pode até ter uma, mas elas são missas especiais, marcadas. Elas não são missas intensas como existe na catedral diariamente, por exemplo. Então, ela é a igreja de Santo Alexandre. Antigamente ela era a igreja de São Francisco Xavier. Essa igreja, ela marca um detalhe interessante dentro da própria cabanagem, que é um movimento que daqui a pouco a Ana Paula vai falar pra gente, né? Um pouco sobre ela, que é a nossa especialista de cabanagem. Ela pode falar daqui a pouco um pouco sobre isso, né? Que marca também esse período dentro dessa igreja. E aí a gente vai tratar de um detalhe interessante da geografia, que são as rugosidades espaciais, que a gente chama, né? Que são justamente essas marcas do tempo. E aí eu falo dessa rugosidade para dizer sobre as formas e funções que esse espaço ele exerceu. Ele já exerceu o espaço de hospital, ele já foi igreja, ele já foi local então de combate dentro da cabanagem, né? Mas aí o que acontece? Esse espaço ele preserva então essa questão do altar de madeira. E aí, como a professora falou, a gente consegue ver os índios talhados, os indígenas talhados, então, dentro da igreja, né? E também a gente consegue ver alguns outros detalhes. Além da igreja, né? Essa área mais pra cá, um pouquinho, se vocês forem ver, quando a gente passar na frente da igreja, ela é marcada, igreja e colégio, né? Já foi colégio, né, do seminário, né? E na época até então o Papa João Paulo II veio, né, e se hospedou então nesse local, né, que era o arcebispado da cidade. E um outro detalhe interessante a partir disso é que muitos detalhes e histórias da cidade de Belém eles foram perdidos, né? E um detalhe bastante interessante é que a área, porque até então não se dava valor, né, nessa questão do patrimônio. E aí então ele foi pintado, o teto, o telhado, né? Então aí logo depois então da reforma, então foi talhado, né? E hoje em dia a gente consegue ver pelo menos o telhado da sacristia de forma original.